Olá, alunos, tudo bem com vocês? Agora, nessa aula 23, vamos falar das leis de Kirchhoff, que é um método muito prático, né, para a gente analisar circuitos elétricos mais complexos, né, quando nós temos duas ou mais malhas. Nessa primeira parte, eu vou fazer uma pequena introdução e revisão dos conteúdos de sistemas de equações lineares que nós vamos usar bastante, né, na parte 2 dessa aula, tá? Bom, sistemas lineares é um dos pontos altos aí da álgebra matemática, né? Ela é usada para diferentes fins e muitos pensadores, né, desde aí do século XVII, vêm elaborando jeitos, né, de você analisar quando você tem várias variáveis e você precisa encontrar os valores comuns das incógnitas, tá? Então temos aí alguns expoentes como Leibniz, o Cramer, Laplace, o Cauchy, o Jacob, tá? Então, vocês já devem ter visto algumas dessas coisas em matemática básica, tá? E a ideia aqui é que na próxima aula nós vamos utilizar esses conceitos para circuitos elétricos, tá? Então, vamos apenas relembrar nessa aula o que que são, né? Uma equação linear é uma equação onde você possui incógnitas, tá? Então, geralmente a gente encontrava o x, né, ou o y, ou o z, e essas incógnitas, então, elas estão com expoente 1, tá? Por isso que é linear, porque se nós plotarmos isso daqui num eixo cartesiano, você vai ter uma reta. Então, você nunca vai ter aí uma incógnita, né, elevada ao quadrado, elevada ao cubo. Então, isso é uma equação linear. E um sistema de equações, então, um sistema desse tipo aqui, onde eu tenho várias equações lineares, um conjunto delas, que formam, então, algumas soluções em comum. Então, no caso aqui, eu tenho três equações lineares, né? Com três incógnitas, que geralmente é o x, o y e o z, tá? Então, só vai haver alguns valores de x, y e z que obedecem a essas três equações, tá? Então, aí esse é o desafio, né? A gente tentar encontrar quais são os valores das incógnitas que obedecem a todas as equações. Isso aqui tem muitas aplicações em biologia, em física, em química, em engenharia. Então, nessa aula, a gente vai usar especificamente na eletricidade. E notem que esses números aqui que estão multiplicando, nessas letrinhas que estão multiplicando as incógnitas, são chamados de coeficientes. E assim, eles não vão ser letras, mas vão ser números, tá? Então, são números que multiplicam as incógnitas, né? Ou ela pode ter estar sozinha aqui, tá? E outro ponto importante é que esse conjunto de equações lineares, elas formam uma matriz. Isso você já deve ter visto na matemática básica, né? Então, nós podemos agrupar uma matriz com os coeficientes, tá? E aí, esse vai ser um dos métodos que a gente vai usar para encontrar, né, essa solução. Mas o objetivo aqui é obter uma matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz onde todos os coeficientes são nulos, né, menos os valores da diagonal. A diagonal sempre vai ter um valor unitário 1, tá? Então, guardem então o conceito de sistemas de equações lineares, tá? Notem que não tenho nunca aqui um valor, uma incógnita elevada ao quadrado, algum outro expoente, é tudo 1. E esse conceito de matriz identidade, tá bom? Passando isso, então, vamos analisar os tipos de sistema. Vocês também já devem ter visto isso em algum momento dos estudos anteriores, mas ao resolver um sistema de equações lineares, nós podemos ter três tipos de solução. O SPD, que é um sistema possível e determinado, né, onde para cada valor de incógnita x, y e z, nós teremos um valor, né, um resultado. E por que que isso ocorre? Né? Porque cada equação vai te dar uma reta. E isso, os pontos, o único valor, ele vai indicar então os pontos onde as retas se cruzam, né? Mais ou menos o que está ilustrado aqui. Nós podemos ter um sistema de equações com duas incógnitas apenas, né, o x e o y, ou com três, x, y e z, ou ainda mais, tá? Então, isso daí na computação é muito usado, né, para sistema de processamento de dados ou de imagens, você pode ter N incógnitas, tá? Então, a ideia é que você vai resolver, vai encontrar, então, um único valor para cada um. Aqui tem uma regrinha muito importante que é sempre bom lembrar. Eu só vou conseguir encontrar esse resultado do meu sistema de equações, tipo SPD, quando eu tiver pelo menos, né,
o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Na nossa aula aqui, nós vamos trabalhar basicamente com um sistema 3x3, três equações, né? Então, uma, duas, três, com três incógnitas, x, y e z. Então, notem, eu preciso pelo menos ter o número de equações iguais aos números de incógnitas. Se eu tiver mais equações, mais incógnitas do que equações, eu não consigo resolver, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. E assim, o próximo é o SPI, é o sistema possível indeterminado, é quando realmente nesse caso, né, eu vou ter um desbalanço entre incógnitas e equações, o que faz com que eu sempre vou ter uma incógnita em termos de outra. Então, eu vou ter uma reta como solução, infinitos pontos como solução, tá bom? E temos o sistema indeterminado, que é quando não tem a solução, as retas não se cruzam, então não tem solução mesmo, não tem um ponto comum x ali ou y ou z que resolve o sistema, tá? Apesar disso, eu já ressalto para vocês que na nossa aula, né, na segunda parte dessa aula, nós vamos englobar basicamente sistemas SPD, onde você tem somente um valor para cada incógnita, tá? Que é esse que é o sistema que a gente está interessado. Os demais a gente não vamos investigar aqui, tá bom? Bom, aí as formas de você resolver as equações lineares, tá? A mais comuns, você já deve ter também visto sobre isso, mas é a adição combinada com substituição. Geralmente, quando você pega uma matriz 2 por 2 é mais fácil, né? Um sistema de duas equações, duas incógnitas. A substituição você consegue resolver numa boa, mas quando você pega uma matriz 3 por 3, que é esse caso aqui, né? Então, geralmente, nós podemos resolver isso uma combinação de adição e substituição. E o outro método é o escalonamento, que é muito usado aí em computação, tá? O que eu quero ressaltar aqui é que as duas formas, né, seja você usando essas duas combinadas ou essa, vão te dar o mesmo resultado. A sua escolha de resolver uma por outra depende da sua situação. Geralmente, o escalonamento é quando você tem muita equação para trabalhar, tá? Mas na nossa aula aqui, nós vamos focar bastante em 3 por 3, né? Em conjuntos de matriz 3 por 3, então tanto faz você resolver uma por outra, tá? Então, eu gostaria de relembrar com vocês esses métodos para resolver esse sistema de equação. X mais 2y mais z igual a 12, x menos 3y mais 5z igual a 1 e 2x menos y mais 3z igual a 10. Então, eu vou resolver esse sistema utilizando adição e substituição e depois por escalonamento, tá? Mas notem que eu vou resolver essa 3 por 3 porque é o nosso foco principal no curso. Existem as matrizes mais simples, né, 2 por 2, que é mais rápido de se fazer, ou por substituição, por exemplo, ou aquelas mais complexas que você pode ter 4, 5 ou N equações e com N incógnitas, tá? Mas vamos focar então em matriz 3 por 3. Bom, então qual que é a ideia aqui? Vamos resolver por adição e substituição. Primeiramente, a gente vai pegar essa matriz e vai reduzir ela, ou seja, de uma matriz 3 por 3, eu vou tentar transformar ela numa matriz 2 por 2, ou seja, duas equações com duas incógnitas. Como que eu faço isso? Eu uso a substituição. Então, eu vou pegar uma variável de uma equação e substituir na outra, tá? Então, eu peguei essa primeira equação, isolei o x, né? Notem que eu joguei tudo para o outro lado, mudou de sinal. Então, esse x agora vai valer 12 menos 2y menos z, e eu vou substituir o valor do x nessa segunda equação e nessa terceira. Muito cuidado com a regrinha de sinais, né, essa álgebra. Então, quando eu substituir, aí eu tenho que fazer distributivo aqui, né, e vou rearranjar os termos, tá? Então, eu vou ficar com essa forma, e aí eu vou operar. Então, vou ter menos 2y aqui com menos 3y, vai ficar 5, menos z com mais 5z, e assim sucessivamente. Então, quando eu faço a substituição, operando com os números, eu vou ter essa matriz reduzida 2 por 2. Menos 5y mais 4z igual a menos 11 e menos 5y mais z igual a menos 14. Então, notem que eu fui de uma coisa 3 por 3 para reduzir para 2 por 2, tá? Isso daqui fica mais fácil. Então, o segundo passo agora é você somar as duas equações, mas você deve somar com a ideia de reduzir, sumir com uma incógnita. Então, aqui, antes de eu somar as duas, né, porque aí eu não sumiria, eu preciso operar também com uma das equações. E aí, qual que é a ideia aqui? Eu vou multiplicar essa equação por menos 1, justamente para mudar esse sinal aqui de menos 5y para ficar mais 5, porque na hora que eu somar, o número vai desaparecer. Mas o segredo aqui é,
Quando eu faço essa operação, eu tenho que fazer com todos os termos da equação, porque dessa forma eu não estou alterando a equação em si. É como se eu tivesse uma balança, eu estivesse colocando dois pezinhos dos dois lados da balança, então eu não estou desbalanceando, tá? Então eu tenho que multiplicar por menos um dos dois lados da equação. Muito cuidado com isso, tá? Então, essa é a última equação, vai virar 5y positivo menos e, né, que mudou de sinal, e mais 14. Detalhe, eu não preciso multiplicar por menos um, eu posso multiplicar por 2, por 3, ou dividir por 2, por 3, por número negativo, mas o detalhe é que você sempre tem que fazer isso daqui com todas as equações, com todos os termos da equação, tá? Inclusive eu posso multiplicar essa daqui por outro fator, tá? Mas desde que seja por todas, tá bom? Então, eu vou ficar com essas equações, aí eu vou somar termo a termo, que é a adição. Aí, quando eu somar, esse termo vai desaparecer, 4z menos z, 3z, e aqui vai ficar 3. E com isso, agora eu reduzi para uma equação, e agora eu consigo encontrar o valor de z, que vale 1, tá? Encontrando o valor de z, eu jogo o valor de z em qualquer uma dessas duas equações. Eu escolhi essa daqui, 5y menos z igual a 14. Colocando z valendo 1, então eu chego que o y vai valer 3, tá? Então eu encontrei já dois valores. Para encontrar então o valor do x, eu volto lá naquela expressão do x que eu tinha isolado, jogo o valor do y do z, acho que o x é igual a 5. Então veja, utilizando o método da substituição com a adição combinados, eu encontro que o valor de resposta é x igual a 5, y igual a 3, z igual a 1. Ok? Então, essa é uma forma de resolver. A outra forma é por escalonamento. O escalonamento, a ideia é o seguinte: eu vou pegar esse sistema de equações e vou montar uma matriz. Cada coluna, então, vai ser um termo. Essa coluna são todos os coeficientes que multiplicam x, ó, 1, 1 e 2. Essa coluna é todos do y, tá? Você pode conferir aqui. Essa coluna é do z. E a última coluna é o coeficiente que está sozinho, tá? E aí, então, eu vou ter as linhas. Então, agora eu vou operar com as linhas de tal forma que eu vou transformar essa matriz em matriz de identidade. Então, acompanhe comigo com calma. Então, eu vou pegar essa matriz, então eu vou multiplicar essa linha aqui pela linha 1. Então, vou subtrair, desculpa, termo a termo. Então, vai ficar 1 menos 1, menos 3 menos 2, 5 menos 1, 1 menos 12, tá? E aí, na linha de baixo, eu vou subtrair duas vezes a linha 1. E por que eu estou fazendo essas operações? Porque eu quero chegar na matriz de identidade. Então, confira, se eu fizer essas operações, eu vou chegar nessa matriz aqui. Veja que a primeira linha está inalterada, não mudou nada. A segunda linha é o resultado, né, da subtração de menos a linha 1. E a linha 3 é o resultado da subtração de duas vezes a linha 1. Tá? Você vê ali que eu já tenho dois zeros ali, né? Na coluna X eu tenho 1, 0, 0. Então, já estou transformando isso numa matriz de identidade. Aí eu vou operar passo a passo, eu vou reescrever na matriz, de tal forma que eu estou transformando ela em identidade. Então, veja, esse termo aqui eu preciso sumir com ele também. Então, eu vou subtrair dessa linha a linha 2, porque eu vou ficar com menos 5, menos 5. Então, eu vou sumir com esse termo. Quando eu fazer essa operação, ó, veja que eu tenho 0, aqui vai ficar menos 5 com mais 5, né? Vai ficar 0. 1 com menos 4 vai ser menos 3. Menos 14 com menos 11 vai ficar menos 3. Então, veja aqui que eu tenho esse resultado. Agora eu tenho dois zeros aqui. Agora eu preciso, para ter a identidade, né, que esse número seja 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa linha 3 por menos 3, tá? Dividindo por menos 3 termo a termo, então agora eu tenho o 1 aqui. Então, essa linha aqui já está começando a se transformar na identidade. Agora eu vou trabalhar com a linha 2, porque essa linha aqui eu já está ok. Com agora eu tenho que sumir com esse valor aqui, ó, lembra que a diagonal tem que ser 1, né? Mas esse valor tem que ser 0. Então, eu vou subtrair menos 4 vezes a linha 3, tá? E aí, quando eu operar, veja, vai ficar 4 menos 4 vezes 1, né? Que vai ser 0. E aí vai ficar essa linha. Veja aqui que eu tenho menos 5, esse termo agora é nulo, e aqui eu tenho menos 15, tá? Então, se precisar, pausa o vídeo, veja aí de menos 11 como que eu cheguei a menos 15 aqui nesse termo, tá? E por que esse termo cancelou, ok? Só que agora eu preciso novamente transformar isso aqui em 1 para virar
a matriz de identidade. Então, vou dividir por menos 5 nessa linha, né? Então, todos os termos aqui vai ficar dividido por menos 5. E eu vou ter como resultado, então, o número 1 aqui e o número 0, tá? Então, já está começando a ficar com cara de matriz de identidade. Só que agora eu preciso anular esses dois termos. Então, eu vou subtrair daqui dessa linha 1 menos 2 vezes a linha 2. E quando eu subtrair, então vai ficar 2 menos 2, né? Vai fazer 0. E esse termo aqui vai ficar 12 menos 2 vezes 3. Então eu vou ter essa cara aqui, tá? Ainda não é a matriz de identidade, porque eu ainda tenho esse termo aqui não nulo. Então eu vou sumir com ele. Então eu preciso subtrair a linha 3. Porque quando eu subtrair a linha 3, vai ficar 1 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 1. Então esse termo vai sumir. 6 menos 1, tá? Então, como resultado, eu vou ter isso aqui. E essa matriz de identidade é justamente o resultado. Essa coluna x, então x vale 5, y vale 3 e z vale 1, que é o mesmo resultado que a gente chegou anteriormente, tá bom? Então, veja, você escolhe, você pode trabalhar com substituição, adição ou por escalonamento, tá? Escalonamento geralmente você usa em matrizes maiores, né? Além de 3 por 3, mas dá para fazer também nesses que nós vamos encarar daqui para frente, tá bom? Pessoal, então é isso, nessa aula era só uma revisão mesmo de equações lineares, e isso nós vamos usar então na próxima aula com as leis de Kirchhoff. Muito obrigado e até a próxima.